Olá, eu sou Ana, criadora do canal Eu Sou Arquiteto da Realidade. Minha missão é transformar conceitos complexos sobre consciência, percepção e realidade em conhecimentos claros, práticos e fundamentados para que você aprenda a compreender as forças que influenciam sua vida e desenvolva uma maneira mais consciente de fazer suas escolhas. A realidade que você vive é, antes de tudo, uma construção da forma como você observa, interpreta e responde ao mundo. O conhecimento amplia a percepção transforma as escolhas, e são as escolhas que desenham a realidade. Este canal é um convite para aprender a enxergar além do aparente e desenvolver uma nova arquitetura para a própria vida. Inscreva-se no canal, deixe seu like e continue construindo um conhecimento de cada vez a arquitetura da sua realidade. O futebol como pêndulo, uma análise sob a ótica do transurfing. Você já parou para pensar por que um simples jogo de futebol é capaz de provocar lágrimas, euforia, ódio, violência, reconciliações, conflitos familiares e até tragédias que entram para a história? Como um esporte criado para entreter consegue mobilizar bilhões de pessoas, movimentar trilhões de dólares e influenciar o humor, as decisões e até a identidade de milhões de indivíduos? Para Vadim Zeland, autor da teoria do transurfing, existe uma explicação surpreendente para este fenômeno. Segundo ele, o futebol pode representar um dos maiores exemplos de um pêndulo em funcionamento. Mas atenção, isso não significa que o futebol seja algo ruim ou que as pessoas devam deixar de assistir os jogos. Na verdade, o objetivo dessa análise é muito mais profundo. Vamos utilizar o futebol como um exemplo prático para compreender como estruturas coletivas podem captar nossa atenção, despertar emoções intensas e, sem que percebamos, influenciar a maneira como pensamos, sentimos e agimos. Ao longo deste capítulo, você descobrirá por que milhões de pessoas podem ser conduzidas por uma mesma força coletiva, como esse mecanismo se manifesta na sociedade e, principalmente, como participar de qualquer sistema sem perder aquilo que o transurfing considera o seu bem mais precioso, a liberdade de escolher conscientemente para onde direcionar a sua atenção. Talvez, ao final desse vídeo, você nunca mais assista a uma partida de futebol da mesma maneira. Mas antes de prosseguirmos, é importante fazer um esclarecimento. Os pêndulos não são entidades reconhecidas pela ciência. Eles pertencem ao modelo filosófico proposto por Vadim Zeland para explicar como grandes sistemas coletivos influenciam o comportamento humano. Curiosamente, muitos dos fenômenos descritos pelo transurfing encontram paralelos na psicologia social, na sociologia e na economia comportamental, especialmente quando falamos sobre identidade coletiva, polarização e contágio emocional. Dentro desse modelo, um pêndulo é uma estrutura coletiva formada pela atenção, pelos pensamentos, pelas emoções e pelas ações de milhares ou milhões de pessoas em torno de uma mesma ideia. Poucos fenômenos na sociedade reúnem todos esses elementos de maneira tão intensa quanto o futebol. Pense por um instante no que acontece durante uma grande final. Milhões de pessoas direcionam sua atenção ao mesmo evento. Ao mesmo tempo surgem paixão, esperança, medo de derrota, orgulho, rivalidade, pertencimento, discussões, consumo, publicidade, dinheiro, redes sociais, patrocinadores e, mais recentemente, as apostas coletivas através das bets. Sobre a ótica do transurfing,
Toda essa energia concentrada forma um gigantesco pêndulo. Nós temos aqui um diagrama, um gráfico, mostrando para vocês tudo que orbita ao redor de um pêndulo. Sob a ótica da psicologia, ocorre um poderoso processo de identidade coletiva e contágio emocional. São linguagens diferentes para descrever comportamentos muito semelhantes. O ponto central, porém, não é o futebol. O problema nunca foi o esporte. O problema é a forma como as pessoas se conectam a ele. Segundo Zeland, um pêndulo não é bom nem mau. Ele simplesmente busca crescimento. E crescer sempre que recebe atenção, acompanhada de emoção, é o objetivo dessa estrutura energético-informacional. Por isso ele assume esse processo de uma fórmula muito simples. Atenção, juntada com emoção, gera energia. Essa energia fortalece o pêndulo. Existe uma frase de Zeland que sintetiza perfeitamente essa dinâmica. Ele diz que um pêndulo prefere um inimigo apaixonado a uma pessoa indiferente. Isso significa que tanto o torcedor fanático quanto o rival fanático alimentam exatamente a mesma estrutura coletiva. Quanto mais intensa a reação emocional, maior é a energia fornecida ao sistema. É justamente nesse momento que muitas pessoas deixam de ser observadoras e passam a ser conduzidas pelo próprio pêndulo. Os sinais dessa captura são fáceis de reconhecer. Discussões violentas por causa de um clube, rompimento de amizades, ódio ao time adversário, depressão após uma derrota, euforia desproporcional depois de uma vitória, compras compulsivas, horas consumidas acompanhando notícias do clube, enquanto problemas importantes da vida são deixados de lado. Pouco a pouco, o humor deixa de depender da própria pessoa e passa a oscilar conforme o calendário dos campeonatos. O indivíduo deixa de dizer "eu torço para determinado time" e passa a afirmar "eu sou aquele time". Quando isso acontece, a identidade substitui a consciência. É exatamente o que Zeland chama de perda do centro. Curiosamente, a psicologia social descreve um fenômeno semelhante. Quanto maior o envolvimento emocional com um grupo, maior tende a ser a polarização, menor a racionalidade, maior a agressividade entre grupos e maior a disposição para justificar comportamentos extremos. Esse é um mecanismo que está por trás, na raiz do hooliganismo. E a história mostra que essas consequências não são apenas teóricas. Infelizmente, a violência relacionada ao futebol acompanha o esporte há décadas. O hooliganismo é um termo que foi forjado para descrever as torcidas da Inglaterra, as torcidas violentas da Inglaterra, que tiveram aí o seu auge entre 1980 e 1990. Em 1985, no estado de Heysel, na Bélgica, confrontos entre torcedores antes da final entre o Liverpool e o Juventus provocaram o colapso de um muro. O resultado foi devastador. 39 pessoas morreram e cerca de 600 ficaram feridas. A tragédia foi tão grave que todos os clubes ingleses foram proibidos de disputar competições europeias durante 5 anos. O Liverpool permaneceu suspenso por ainda mais tempo. 4 anos depois, em Hillsborough, na Inglaterra, um grave erro de controle de multidão provocou o esmagamento humano que matou 97 pessoas e deixou 766 feridos. Posteriormente, ficou comprovado que a tragédia decorreu principalmente
de falhas de segurança e não do hooliganismo, mas ela transformou definitivamente as normas da segurança nos estádios ingleses. Em 2012, no Egito, após uma partida entre o Al-Masry e o Al-Ahly, confrontos deixaram 74 mortos e centenas de feridos, levando à suspensão temporária da Liga Nacional. Já em 2022, na Indonésia, após invasão de campo e uso de gás lacrimogêneo dentro do estádio, milhares tentaram escapar simultaneamente. O resultado foi que mais de 130 pessoas perderam a vida, tornando-se uma das maiores tragédias da história recente do futebol. Esses episódios demonstram como emoções coletivas podem rapidamente ultrapassar os limites do entretenimento. Como eu disse, embora o auge do hooliganismo tenha ocorrido, eu vou me corrigir porque eu disse entre 1980 e 1990, mas não, foi entre 1970 e 1990. Embora isso tenha ocorrido nessa época, diversos países ainda enfrentam violência organizada ligada ao futebol. Entre eles ainda está a Inglaterra, a Argentina, o Brasil, Turquia, Sérvia, Croácia, Rússia, Polônia, Grécia e a Itália. Para enfrentar esses problemas, diversas medidas passaram a ser adotadas mundialmente, como identificação biométrica, monitoramento inteligente por câmeras, proibição judicial de acesso aos estádios, fechamento de setores, partidas com portões fechados e até a suspensão ou dissolução de torcidas organizadas. O impacto também pode ser medido economicamente. Um estudo publicado no Journal of Public Economics analisou milhares de partidas das 3 principais divisões profissionais da Alemanha e concluiu que, em dias de jogos, ocorre um aumento aproximado de 17% nos crimes violentos, gerando um custo social estimado em cerca de 58 milhões de euros por ano. Mas o sistema ganhou um novo combustível: as apostas esportivas. Hoje, praticamente, toda a transmissão exibe probabilidades em tempo real, propagandas, bônus, influenciadores e incentivos para apostar durante a partida. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1,2% dos adultos vive com transtorno do jogo, enquanto aproximadamente 60% da receita da indústria provém de pessoas que apostam em níveis considerados prejudiciais. O jogo compulsivo está associado ao endividamento, conflitos familiares, violência doméstica, adoecimento mental e risco de autoeliminação. Além disso, a associação constante entre esporte e apostas contribui para normalizar esse comportamento, principalmente entre os jovens. A própria FIFA reconhece que a indústria das apostas representa um risco permanente à integridade do futebol devido à manipulação dos resultados e às fraudes esportivas. Sob a ótica do transurfing, tudo isso fortalece continuamente o mesmo sistema. Mídia gera atenção. Atenção desperta emoção. Emoção fortalece a identidade. A identidade alimenta a rivalidade. A rivalidade movimenta bilhões em consumo e apostas. Os algoritmos amplificam o conteúdo que desperta mais ainda a emoção, e a repetição atrai cada vez mais pessoas para o ciclo. Perceba que em nenhum momento Zelan sugere abandonar o futebol. Você pode assistir, torcer, vibrar, pode jogar. O verdadeiro convite é outro. É participar conscientemente sem transformar o esporte em identidade, sem permitir que vitórias ou derrotas determinem o seu estado interno, sem entregar a sua liberdade emocional
ao movimento ao movimento coletivo. Afinal, segundo o próprio Transurfing, a questão nunca foi destruir os pêndulos. A verdadeira liberdade consiste em escolher conscientemente quando participar deles e, principalmente, quando permanecer no centro da própria realidade, porque no final, quem governa sua atenção, governa sua vida. Antes de encerrar, quero deixar uma reflexão. Enquanto você assistia esse vídeo, bilhões de sinapses aconteceram dentro do seu cérebro. Novas conexões foram criadas, novas possibilidades começaram a existir. Talvez você não seja exatamente a mesma pessoa que apertou o play há alguns minutos. É assim que toda transformação começa, não com grandes acontecimentos, mas com uma única ideia capaz de reorganizar a forma como enxergamos a realidade. Se esse conteúdo despertou algo em você, não permita que essa nova conexão enfraqueça. Fortaleça. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Cada novo vídeo será mais uma peça na construção da realidade que você escolhe viver. Por favor, deixe seu like. Para você é apenas um gesto de 1 segundo, mas para o algoritmo é um sinal de que esta mensagem merece alcançar outras consciências que talvez estejam esperando exatamente por este conhecimento. Imagine quantas vidas podem mudar porque você decidiu clicar em um único botão. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe-o, porque ideias transformam pensamentos, pensamentos transformam escolhas, escolhas transformam destinos. E lembre-se de uma única coisa: o espelho nunca cria a imagem, ele apenas reflete aquilo que está diante dele. A realidade faz exatamente a mesma coisa. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, eu sou Ana e você é o arquiteto da sua realidade.